Sendo a gente compartilhar a palavra antigamente temor e tremor sobre nossas vidas, que estão falando a respeito do grande Deus. Estão falando a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e na terra, para que o nome de Deus seja exaltado em todo o tempo. Amém? Eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta bem simples, que às vezes nós ouvimos constantemente em nosso meio, mas às vezes não entendemos a seriedade dessa pergunta. E a pergunta é: quantos aqui querem seguir a Jesus? Amém? Quem quer seguir Jesus aqui? Amém? Existe um escritor chamado C.S. Lewis. Ele é um grande escritor cristão. Ele escreveu aquele filme Crônicas de Nárnia. Ele é um grande escritor cristão, tem vários livros falando também sobre o fato de Jesus Cristo, nessas áreas assim, cristãs. E ele tem uma frase bastante interessante, que às vezes é ignorada por nós, tá? E a frase diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Vou repetir. Então, se você está aqui hoje, está à procura de uma religião que o deixe confortável, ou seja, que satisfaça você, definitivamente nós não aconselhamos para você o cristianismo. Por que será que ele disse essa frase para a gente? Então, convido você a abrir a palavra lá em Mateus 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A partir do versículo 21. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, a partir do verso 21. Todos encontraram? Amém. Amém? Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não acolhi das coisas de Deus e sim dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então aqui nós temos Jesus, né? Depois daquele episódio que Pedro diz que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. E então Jesus começa a contar para os discípulos: olha, gente, está chegando a hora de ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, e isso é necessário. Aí então Pedro, que sempre era mais para frente assim, que com certeza talvez seria uma atitude nossa também, virou para Jesus e disse: claro que não, Jesus, você não vai morrer não, tem compaixão de você que vai sofrer. Então Jesus vira para Pedro e diz: olha, arreda, Satanás, porque o que você está dizendo está acreditando coisa de Satanás e não de Deus. Porque Jesus sabia que era necessário que ele morresse. Jesus tinha plena certeza que a missão dele aqui na terra era morrer. Jesus não veio para fazer milagre, Jesus não veio para abençoar as pessoas, ele veio aqui pelo único motivo: morrer por nós e nos livrar dos nossos pecados. Essa era a missão dele. Ele veio para morrer. Aí depois dessa parte, Jesus vira então para os discípulos e diz para eles assim, que é o versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Muitas pessoas têm o desejo de seguir a Jesus. Muitas pessoas têm o desejo de, talvez, vamos dizer assim, pelo lado romântico da história, a gente vem aqui, aí às vezes a gente canta uma canção que Jesus nos ama, faz isso com a gente vai se apaixonando por aquilo, mas sem fazer antes um balanço do que realmente vai ser seguir a Jesus. A gente às vezes canta muitas coisas aqui, vive um tempo na igreja, sem conhecer o que realmente seria seguir Jesus. Mas sempre que se ouvir falar, se você ouvir falar alguém querendo seguir a Jesus, Jesus sempre ia no ponto certeiro para confrontar aquela pessoa que dizia que queria seguir. E por que Jesus fazia essas coisas? É porque ele queria que o povo não seguisse ele? Claro que não. Ele fazia por quê? Porque ele queria as pessoas inteiramente dispostas a seguir. Então a gente tem uma passagem interessante que começa lá com um jovem rico. Para quem conhece essa passagem, um jovem chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer para perder a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: obedeça os mandamentos. Aí ele fala: não, mas eu sigo desde quando eu nasci, eu sigo isso aí e tal. Aí Jesus vai no ponto certeiro e fala assim: olha, então só falta uma coisa agora. Vende tudo que você tem e me segue. Aí a palavra diz que o cara ficou triste e foi embora porque era dono de muitas terras. Então naquele momento ali, o que era necessário para aquele cara, vamos dizer, alcançar a vida eterna, era ele abandonar tudo que ele tinha, vender e seguir Jesus. Mas quando Jesus lhe propôs essa condição, o coração dele se entristeceu e ele não quis seguir. Isso está em Mateus 19, versículo 16. Vamos abrir agora também lá em Lucas 14. Lucas capítulo 14. A partir do verso 25. Todos encontraram? Amém? Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, esse também não pode ser meu discípulo. Jesus aqui ele não está dizendo para a gente se voltar contra a nossa família, se voltar contra nossos filhos, se voltar contra nossos parentes. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: ó, se você quiser me seguir, vai lá e não aborreça sua família, aborreça seus filhos. Não, ele está dizendo isso. O que ele quer dizer aqui é que se você se compromete a, de certa forma, seguir a Jesus Cristo, é necessário que você faça de inteireza de coração, de forma que o seu amor seja muito mais forte que o seu amor pela sua família, de forma que você seja capaz de você aborrecer a vontade de seus pais, a vontade de seus filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembro novamente, isso não quer dizer que se Deus chega, vamos supor, um casal, né? E Deus chama o marido, por exemplo, para ir lá para a Índia fazer missões. Aí você vai conversar com a sua esposa, não, eu não quero ir para a Índia. Aí você fala assim: você não quer ir, então eu vou sozinho terminando. Não é isso que Jesus está dizendo. Se você recebe algum chamado de Deus, olhe para que Deus também chame a sua esposa, porque se ele tem esse chamado, Deus sabe que você é casado, então ele vai chamar ela também. Mas o que quer dizer aqui, uma história que pode ilustrar bem, foi o que aconteceu no Nepal quando eu estava lá. Tinha um jovem, o nome dele era Kamal, e ele era da classe dos sacerdotes. Para quem sabe, lá no Nepal é dividido por castas, né? Então, na casa dos mais ricos, dos operários, tal, e tem os sacerdotes. E esse menino nasceu numa família de sacerdotes. Então, geralmente quem nasce na família de sacerdotes, ele vai começar a ser trabalhado para que ele se torne um sacerdote hindu. Só que ele conheceu o projeto dos Olhos de Deus e começou a frequentar a casa. E a partir daí, ele começou a andar com a Bíblia, tal, e ele tinha um tio que era militar, que não ficou satisfeito
com a conversão dele. Então o que aconteceu? Esse um dia chamou a gente e falou: gente, eu não sei o que fazer, porque eu tive na minha casa para um almoço com minha família e tal, e meu tio disse que se eu não abandonar Cristo, não abandonar essa Bíblia, ele vai pegar uma arma e atirar na minha cabeça. Aí nesse momento eu disse: agora eu estou entendendo o que é aborrecer a família. Porque ele disse: mas eu não posso largar a Cristo por causa disso. Então quando Jesus disse isso aqui, está dizendo que o nosso amor por Deus deve ser tão grande a ponto de aborrecer aqueles que não desejam também seguir a Cristo. Isso que está dizendo aqui para a gente. Vou voltar agora lá em Mateus. Mateus capítulo 8. Versículo 18. Mateus capítulo 8, versículo 18. Todos acharam? Amém. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as boas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue e deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Então, mais uma vez aqui, o que aconteceu? Geralmente essas coisas só acontecem quando Jesus só faz isso quando tem muita gente seguindo ele. Eu acho que ele gostava de provar a galera, assim, se eles realmente estavam a fim de seguir. E mais uma vez aqui, quando eu estava seguindo ele, o Espírito chegou, porque seguia a ele e disse: olha, raposa tem covil, passarinhos tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele quer dizer aqui? Olha, o fato de seguir Jesus está dizendo que você vai confiar totalmente nele. Eu não tenho onde descansar, eu não tenho onde parar. Eu estou seguindo o que o Pai me pede. Se você quiser fazer isso, vem e segue. Um pouquinho, aí depois o próximo versículo diz aqui, ó, e outro discípulo lhes disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os mortos. Aqui não quer dizer que realmente o pai desse discípulo estava morto, e Jesus foi totalmente rude em dizer: não, deixa teu pai no velório e me segue. Não, aqui Jesus quer dizer o seguinte: não, o que esse discípulo queria fazer é o seguinte: cuidar do pai primeiro, cuidar da família, fazer tudo, e no final ele gastaria o tempo com Jesus. Então Jesus responde: não, deixe que os mortos, ou seja, aqueles que estão mortos no sentido de espírito, deixe que eles sepultem os mortos no sentido agora físico também. Então deixe que os mortos espirituais que não estão seguindo a Cristo sepultem os mortos fisicamente. Então Jesus sempre colocava um preço para aqueles que desejavam seguir a Jesus Cristo. E a Bíblia sempre nos alerta. Tem um versículo, não é referência agora, mas ele alerta sobre uma construção. De você não começar uma casa sem antes fazer o balanço daquilo que você vai gastar, para você não parar no meio e alguém zoar na sua cara porque você não deu conta de terminar. E no caminho do cristianismo, quando você começa a seguir Jesus, você tem que parar e fazer o mesmo balanço. Eu estou disposto a pagar um preço por seguir a Jesus? Se você não tiver com desejo de parar e pagar o preço para seguir Jesus, é melhor que você nem comece. Porque o preço de seguir Jesus é um preço pesado. E às vezes parece um pouco mais rude isso, porque às vezes a gente ouve muito o fato de assim: venha seguir Jesus, venha, você precisa de Jesus, tal, não sei o que. Nós precisamos de Jesus. Mas Jesus o tempo inteiro, ele procura pessoas que vão seguir verdadeiramente. E João, depois de um discurso bem duro de Jesus, muitas pessoas começaram a sair. E qual foi o ato de Jesus? Foi falar assim: não, gente, não, pera aqui, falei errado. Não, ele falou, grupo de discípulos, falou assim: não vão, tá vendo? Os discípulos, aonde a gente vai, onde nós vamos encontrar? Onde não? A quem vamos encontrar a palavra de vida eterna? Era só em Jesus. Mas então agora eu quero
depois de mostrar esse panorama do fato do que é seguir a Jesus, nós vamos agora entrar no versículo que a gente leu, que está lá em Mateus 16, e nós vamos focar no versículo 24, que então, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, foi a pergunta que eu fiz no começo aqui, quem deseja seguir Jesus Cristo, né? E muitas pessoas levantaram a mão. Então a partir de agora começam as condições daqueles que desejam realmente seguir Jesus. Então diz Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O primeiro passo é seguir Jesus Cristo. Negue a você mesmo. Isso não deve ser feito com peso, mas com alegria no coração. Eu acho que é o fato mais difícil do ser humano, porque querendo ou não, todo ser humano por dentro é orgulhoso. E negar a si mesmo, eu acredito que seja um dos mais difíceis para nós. Eu não tenho propriedade para falar disso ainda, porque eu não sou casado, mas eu acredito que o momento que você é mais testado no fato de negar a si mesmo é quando você casa. Porque aí o copo, a mulher gosta virado assim, mas você gosta do copo virado assim. O sofá fica melhor para você assim, mas a mulher prefere ele assim. E muitas vezes o que acontece é você ter que negar a você mesmo a despeito do outro. Eu lembro, isso eu posso dizer com propriedade, no CTMPT, né, a gente morava com 5 meninos no quarto. Então várias vezes você arrumava a tua cama, acordava de manhã, arrumava a tua cama esticadinha assim, perfeito e tal. E na hora que você voltava da aula, a cama estava tudo desarrumada, ninguém chegou e deitou. Ou quando às vezes você chegava e tinha uma toalha molhada de outra pessoa em cima da tua cama. Outra vez que eu sempre gostei muito de cuidar das minhas coisas, né? Então a minha bateria, quando eu comprei, eu tinha muito choque com a minha bateria assim, guardava direitinho e tal. E um dia eu deixei ela montada no quarto, e quando eu cheguei, o menino do meu quarto tinha pendurado meia molhada em cima da bateria. Isso pra mim, né? Sim. Tá, mas eu falava assim, não, eu preciso negar isso aqui. Conversei com o jeito, ele tirou medo, mas eu neguei aquilo que... No Nepal, funciona também o prático missionário, ou o tempo de missões, funciona também igual um casamento. O professor sempre dizia pra gente que os 10 primeiros meses é a lua de mel, então tudo é bonito, até a sua quebrada, a carne ferrujada, a pessoa fedendo, tudo é bonito. Os 10 primeiros meses tudo é bonito. Mas depois de um tempo você não consegue mais olhar na cara das pessoas do país, porque o jeito deles te incomoda. A comida apimentada que a gente comia na maior boca do mundo, por fim já não aguentava mais comer pimenta. Mas era necessário a gente negar-se a nós mesmos para que a missão continuasse. E o tempo inteiro a nossa vida, a vida prática, é necessária a negação da nossa vontade. Como eu disse, no casamento, talvez em casa com seus irmãos, no namoro é necessária a negação. Negar aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você fazia muito bem sozinho, agora você tem que negar o seu tempo, porque você também está dedicando a sua vida a outra pessoa. Então em várias coisas é necessário que você negue a si mesmo. Você começa a negar a sua vontade. E eu vou focar aqui em duas coisas dentro de negar a si mesmo. A primeira coisa que eu quero dizer, a negação de si mesmo em relação às pessoas, em relação ao serviço. É muito difícil, ou raramente encontramos pessoas que preferem ficar com o pior serviço a ser feito. Por que é difícil encontrar pessoas, às vezes, para lavar a igreja? E é muito mais fácil encontrar uma pessoa para tocar algum instrumento aqui em cima, às vezes. Por que é tão difícil, às vezes, sair lá fora e dizer que é cristão? Porque talvez existe uma reputação tua que você tem que zelar. E isso impede que você negue a si mesmo. Isso impede que você negue a sua vontade. Não é? Às vezes o seu orgulho não permite que você se rebaixe ao ponto de fazer igual Jesus fez, que foi lavar os pés dos discípulos.
Engana-se nós quando achamos que o fato de lavar os pés deve ser, entenda o que eu estou dizendo, deve ser repetido hoje. Se você quer mostrar o fato de honrar e humilhar, em questão de humilhação, o que Jesus queria mostrar com o fato de lavar os pés não quer dizer que você hoje também deveria pegar uma bacia e sair lavando o pé de todo mundo, mas que você diminuísse ao ponto de ser um servo, como Jesus fez, e lavar o pé das pessoas, servindo, cuidando da casa de Deus, se diminuindo a ponto que você desfaça todo o seu orgulho. Isso é negar a você mesmo. É você se submeter como Jesus fez, se tornar o pior de todos, para lavar o pé dos discípulos. Mas é negar a sua vontade. Nós somos muito orgulhosos às vezes para negar nós mesmos, mas é o mais necessário para aqueles que desejam ser cristãos. E outro ponto também, devemos negar nós mesmos em relação a Deus. Devemos negar o nosso menor desejo pecaminoso, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu fiquei pensando durante muito tempo sobre o fato de negar a mim mesmo, o fato de negar os meus desejos pecaminosos, negar aquilo que desagrada a Deus, negar o pecado que mais me assedia o tempo inteiro, negar minha vontade de mentir, negar minha vontade de me acabar em bebidas, me acabar em drogas, me acabar em desejos sexuais ilícitos. É o fato de negar a mim totalmente, para que o nome de Deus seja glorificado. É necessário que nós neguemos a nossa carne. A Bíblia nos exorta a brigar com soco contra o pecado. Hebreus diz que a gente contra o pecado, a gente não tem resistido até o sangue ainda. E nós precisamos negar nós mesmos. No menor pecado que seja, é necessário negar a nossa vontade. Se você quer seguir Jesus, é necessário negar tudo aquilo que você fez. E talvez você ainda nem esteja no caminho seguindo a Cristo. E depois que Ele pede que nós neguemos a nós mesmos, Ele coloca outra condição para a gente também, que é a questão de também tomar a nossa cruz. Talvez hoje seja complicado para nós entender a respeito da cruz, porque nós não temos mais o fato de morrer na cruz. Então, quando a gente fala de morrer na cruz aqui, a gente não consegue entender totalmente. É diferente das pessoas que viveram na época, porque quando você vive no contexto de alguma coisa, é muito mais fácil você entender do que uma pessoa contando para você depois. E quando Jesus disse para as pessoas, olha, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, aquelas pessoas tinham total certeza do que Jesus estava dizendo, que era o fato de morte, morrer. Nós invertemos um pouco as coisas, porque quando a gente pensa assim, em questão de tomar a sua cruz, a gente começa a pensar nos momentos difíceis, a gente começa a pensar numa doença, né? A gente começa a pensar no câncer. Eu estou carregando a minha cruz aqui, câncer é minha cruz, eu estou carregando ela. Peguei a minha cruz aqui, minha casa está difícil, estou carregando. Mas não era essa cruz que Jesus estava dizendo naquela hora. Não era essa cruz. Eu estava vendo um trecho de um pastor falando, e ele tem uma paralisia no cérebro, que ele tem as mãos assim um pouco atrofiadas. Ele disse que uma vez uma pessoa chegou para ele assim, com total sinceridade assim, de coração, e disse, olha, pastor, eu vejo em você uma pessoa que carrega muito bem a sua cruz. Aí ele começa a explicar, gente, eu ouvi aquilo, mas eu sabia que aquilo não era a cruz que Jesus estava dizendo para me carregar. Quando Jesus supôs para aqueles discípulos que eles carregassem a cruz, Ele estava dizendo, olha, suportem comigo o mesmo sofrimento que eu passarei. E se preciso for, morrendo na cruz, que você morra.
Nós estamos pensando o que quando fala de tomar a sua cruz? Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, tome a sua cruz, Ele está dizendo, esteja disposto a sofrer toda a rejeição que eu sofri. Esteja disposto a passar por toda a rejeição que eu passei. Esteja disposto a passar por todo o cansaço, sofrimento e dor que eu passei, carregando a mesma cruz que eu carreguei. Nós aqui no Brasil, com essa religião às vezes tão fraca assim, no fato de sofrimento, de tristeza, de perseguição, isso não pesa a nós. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que vive lá na Síria hoje, ela sabe muito bem o que é tomar a cruz e seguir Jesus. Ela sabe muito bem o que é tomar a cruz. E como eu disse a respeito de começar a criar a nossa cruz, né? Jesus diz para nós tomarmos a cruz e não que nós criemos a nossa cruz. Então a gente faz o que? A gente vai lá, cria a nossa cruz, a vida está difícil, sei o que, está difícil, tá, passa por isso aqui, que cruz pesada. Isso ainda não é tomar a cruz de Cristo. Nós tivemos vários estudos no acampamento lá, e lá nós tivemos um pouco da visão do que foi a cruz de Cristo. E não foi nada leve de carregar e suportar, não. Então Jesus diz, negue-se, negue a você mesmo, negue a sua vontade, negue seu orgulho, negue seus pecados, tome a sua cruz, faça parte do meu sofrimento. Tome parte de tudo que eu sofri. E não podemos deixar que isso também na nossa cabeça diz assim, nossa, o Fabinho foi para o Nepal, o Gibi e a Inês esteve lá na África. Cara, eles realmente estão pegando a cruz de Cristo e carregando. Mas esse chamado de tomar a sua cruz, Jesus não fez especialmente para os discípulos. Ele fez para que toda pessoa, de toda natureza, toda classe social, toda categoria, se você desejar aqui nessa noite seguir os passos de Jesus, é necessário que você negue a você mesmo, tome a cruz de Cristo e o siga. Que você faça parte do sofrimento de Cristo. Isso tira um pouco do brilho do Evangelho, né? Isso tira um pouco do brilho porque às vezes é o cristianismo, um Deus tão grande que nos ama, que faz tudo por nós. Mas Jesus, quando Ele chama os discípulos, Ele chama para um discipulado radical mesmo, sabe? De seguir Ele acima de qualquer coisa. Porque se você espera alguma glória aqui na terra, desculpa desapontar. Vai ser só no céu que tudo vai ser bom. Tem uma história rapidinho, só para ilustrar também, eu quero contar para vocês. No canal de missionário, que eu ouvi, deu uma mexida bem grande comigo assim, porque fala muito a respeito do nosso. Que a gente às vezes faz tantas coisas, pensando em seguir a Jesus Cristo, a gente faz para a gente mesmo, sabe? Então o casal de missionários terminou um tempo, depois de muitos anos no campo missionário, estava voltando para casa. Eles vieram no avião, assim, imaginando como seria a chegada, a igreja os recebendo e tal, mas eles chegaram, ninguém nem tinha para eles. E a mulher sempre mais expressiva, né? Chegou em casa e ficou brava com o marido. Eu não entendi, nós a gente dá a vida por Cristo. A gente faz de tudo no campo missionário, gasta a vida inteira lá e não recebe nada. A igreja não reconhece o nosso trabalho. E o marido um pouco triste também, assim, falou assim, eu vou dar uma volta, e saiu de casa. Lógico que a mulher também, né, falou um pouco mais também. Eu não entendo esse Deus não é esse Deus que foi para cuidar da gente, que ia honrar a gente, cadê? Vai perguntar para ele, cadê a nossa honra e tal. Então o homem baixou a cabeça, saiu de casa e foi falar com Deus, né? Depois de um tempo ele voltou e a mulher ainda brava, virou para ele e falou assim, olha, e aí, teu Deus falou com você? Ele falou. Ele prometeu que a gente ia receber honra quando a gente chegasse em casa, não é? Quando foi. A gente não chegou em casa ainda. E isso é a verdade do Evangelho. Não existe glória aqui embaixo. A glória vai ser nos céus. Aqui embaixo é sofrimento. Aqui embaixo é negar a sua vontade, negar a sua carne que tanto deseja o pecado, tomar a sua cruz
E o último ponto que Jesus diz: siga-me. Ele diz: olha, nega a tua vontade, toma a sua cruz e me segue. Se você não está negando a si mesmo, se você não está com sua cruz, você ainda não está seguindo a Jesus. E o fato de seguir Jesus quer dizer que você estará onde Ele está, que você faz o que Ele faz, que você busca aquilo que Ele busca, que a mente de Deus estará em sua mente. Isso é o fato de seguir Jesus. E qual a boa notícia de seguir Jesus Cristo? Porque nunca será um caminho solitário. Um caminho de sofrimento? Sim. Um caminho solitário? Não. Porque ele não diz vai, ele diz siga-me. Então você está seguindo a Cristo, mas você não está sozinho. Amém. Você pode ficar tranquilo que você não estará sozinho. E então a gente seguindo Jesus, a gente vai dar para onde tiver a pegada dele. Ele não vai deixar a gente caminhar sozinho. Foi por isso que muitas pessoas morreram por Cristo no começo da igreja, a partir dos mártires, assim. Muitas pessoas morreram porque conheciam que mesmo no sofrimento, mesmo sendo crucificado como Pedro de cabeça para baixo, mesmo como Estevão sendo apedrejado, mesmo como muitos cristãos simples como nós, que foram jogados para os leões, eles só enfrentaram essa cruz porque eles sabiam que estavam seguindo a Cristo. E se Cristo estava ali e morreu, eles também morreriam. E você pode ficar tranquilo que o fato de seguir Jesus não deixa você inerte ou você parado. Sempre que você vai seguir Jesus, Ele sempre vai dar uma missão para você. Isso que é bom. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, Ele diz assim: olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E Ele não chama e deixa você, não, Ele te chama e te dá uma missão. Então essa noite é a noite que a gente vai fazer o quê? Começar a negar nossa vontade, tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Você sabe o preço. Você está aqui, você ouviu o preço. E o chamado de Jesus é que você o siga. E Jesus Ele é um caminho constante. Ele passa e vai chamando. Vem, vem, vem. Se você não quiser, ele não para e tenta te convencer, ele só chama. E vai seguindo porque é uma missão contínua. É algo que não para. Então você sabe o preço. Se você está disposto a pagar esse preço e seguir a Cristo, é a hora de dizer: não, Cristo, mesmo com esse preço, mesmo com essas condições que o Senhor me dá, eu digo assim como os discípulos disseram: a quem eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu acho muito interessante que eu sempre achava que para onde eu irei se só não tem a palavra de vida eterna. Mas depois eu estava lendo lá e disse: a quem eu irei? Ou seja, é uma pessoa, não é um lugar. Né? Para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É só em Cristo que há vida. Glória a Deus. Um fato é verdade. Se viver no mundo, vai ter sofrimento de qualquer jeito. Se você tiver com Cristo, vai ter sofrimento. Mas com Cristo é só por algo, vai valer a pena no final. Então, entre sofrer e sofrer, escolha sofrer melhor. Né? E de forma prática para nossas vidas, é você, a partir de hoje, orar dizendo: Deus, me ensina a negar a mim mesmo. Isso com Deus. Começa a pensar também a respeito da sua vida cotidiana com as pessoas. Como eu posso negar minha vontade para que eu possa servir as pessoas? Como eu posso negar minha vontade para que eu faça minha esposa, minha namorada, um amigo? Como eu posso negar minha vontade para que eu faça o outro bem? Depois, Senhor, eu quero tomar essa cruz, Senhor. Se preciso for, eu morrerei. Se preciso for, morrerei. E é isso aí, Senhor. Eu estou abandonando meu barco, estou vendendo as minhas coisas e vou te seguir. É um caminho radical assim, mas é um caminho que vale muito a pena.
Tem muitas coisas que eu neguei a mim mesmo, renunciei minhas vontades, que hoje eu olho para trás e não me arrependo nem um pouco. Valeu muito a pena. Teve muita coisa da minha reputação assim, que eu neguei. Teve muita coisa que eu neguei durante a minha vida, que eu tive vontade de fazer. Mas eu falo, olha, se negar isso aqui, alegra o coração de Deus, eu vou negar. Não estou falando que eu sou melhor por causa disso. Tem muitas coisas que eu não nego. Tem muitas coisas que eu preciso também. Quando eu ficava pensando nessa pregação aqui, eu ficava falando, Deus, como é que você dá para falar se tem muita coisa que eu nem nego na minha vida ainda? Que direito tenho eu de falar se eu ainda não nego as minhas vontades? Mas a palavra diz que ela é aquela espada de dois gumes que corta a gente assim. É para isso que ela serve. Para repreensão. E o Senhor nos chama. Hoje para a gente negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir. Se você está disposto, diga para Ele, Senhor, eu estou aqui. Por que for. E que a palavra de Deus seja realmente a missão de Deus seja o nosso sense, a nossa motivação de vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós acabamos de ouvir tua palavra aqui, Senhor. E em primeiro lugar eu coloco a minha vida aqui, Senhor Deus, porque talvez aqui de todas as vidas eu seja o mais pecador, Senhor Deus. Eu não mereço nem às vezes pregar isso aqui, Senhor. Na verdade eu não mereço pregar sobre isso aqui, Deus. Porque muitas vezes eu não nego a minha vontade, Senhor. Deixo que meu corpo de morte, Deus, meu corpo de pecado se sobressaia sobre a alegria de pertencer ao Senhor, Deus. Mas eu aqui, Senhor Deus, tenho certeza que tem pessoas aqui também que nessa noite desejam, Pai, seguir ao Senhor, Deus. E nós clamamos, Senhor Deus, como foi pregado semana passada, Senhor Deus, vivifica o nosso coração, Jesus. Vivifica o nosso coração, Deus, a ponto que nós possamos negar a nós mesmos, Senhor Deus. Senhor, nós queremos tomar a nossa cruz, Jesus. Nós estamos dispostos a passar pelos sofrimentos que o Senhor passou, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Nós queremos tornar participante do sofrimento do Senhor, ó Pai. E se negar a minha vontade, Senhor Deus, exige, Deus, eu às vezes vagar, Senhor Deus, a bebida que me prende, Senhor Deus. Se negar a minha vontade exige, Deus, eu parar de ver coisas na internet, Senhor Deus, que são ilícitas, Senhor Deus, que não agradam o teu coração. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, seja realmente me humilhar, Senhor Deus, a ponto que eu tomo o lugar da pior pessoa, do servo mais humilde, Senhor Deus, nesse lugar onde eu passar, Senhor Deus. Se negar a minha vontade, também, Senhor Deus, for, Deus, às vezes ficar quieto, Senhor Deus, às vezes não fazer aquilo que eu gosto para agradar outra pessoa, Senhor Deus. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, parar com o meu relacionamento, Senhor Deus, com o meu namoro que está errado, Senhor Deus, que muitas vezes não agrada o teu coração, Senhor Deus. Se negar, Senhor Deus, a minha vontade, Senhor Deus, for, Deus, parar, Deus, com o meu relacionamento, Deus, no meu casamento, Senhor Deus, que está fora do padrão do Senhor, ó Pai. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, tem a ver, Deus, com parar, Deus, de ser muitas vezes vulgar com minhas roupas, Senhor Deus, vulgar com o meu modo de falar, Senhor Deus, eu quero também seguir ao Senhor, Deus. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, tem a ver, Pai, com abrir, Senhor Deus, às vezes a minha mão, Senhor Deus, que é avarenta, Senhor Deus, que não abre a mão do dinheiro, Senhor Deus, que isso também possa tomar parte dos nossos corações nessa noite, ó Pai. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, seja deixar, Deus, de mentir, Senhor Deus. Se negar a minha vontade, Senhor Deus, seja, Deus, vezes parar de ser orgulhoso, Senhor Deus. Que isso faça parte da nossa oração aqui nessa noite, Pai. Nós queremos negar a nossa vontade, Senhor Deus. Nós queremos deixar que o Senhor reine em nós, ó Pai. Porque só assim seremos santos, Senhor Deus, como o Senhor pede que nós sejamos, ó Pai. Só assim nós seremos santos, Senhor Deus. Então nos leve, Senhor Deus, a ser mais parecido com o Senhor, Pai. No nome de Jesus, Deus. Que tomemos nossa cruz, ó Pai. E nós queremos te seguir com o nosso melhor, Deus. Deus, e que se existe alguém aqui nessa noite, Pai, que está desejando buscar o Senhor, Deus, continue, Deus, para o meu coração, Pai. Vai com o meu chamado irresistível, Senhor Deus, nesse coração, Pai. Que ele tome parte nesse caminho, Senhor Deus. Caminho de salvação, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Gostaria que você se colocasse de pé agora. Nós ainda vamos fazer mais um momento de oração aqui. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque esta palavra é palavra de salvação. Esta palavra é palavra de libertação. Diante de tantas coisas que têm sido pregadas hoje, de tantas facilidades e as pessoas fazendo com que seguir a Jesus seja seguir alguém que vai trabalhar para o nosso bel prazer, que não é assim. Mas como foi ministrado aqui, vale a pena no final. Quando Jesus estava dizendo aquelas palavras duras, e as pessoas começaram a se retirar, a multidão começou a se retirar, e Jesus virou para os discípulos dizendo: vocês também não vão sair? A resposta é tremenda, porque eles dizem: a quem nós iremos? Porque se tivesse alguém que estivesse ministrando uma vida eterna, que fosse mais fácil, talvez a gente iria. Mas a quem nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E vale a pena negar. Vale a pena negar esse nosso orgulho, negar essa nossa vontade, negar os nossos pecados, negar o nosso próprio eu, negar coisas que talvez são tão pequenas, perto da grandeza que é ganhar a Cristo. Servir a Cristo, herdar o reino de Deus. E nesta noite, enquanto eu ouvia esta palavra, Deus me chamava a negar algo. Por isso eu quero fazer esse momento de oração, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de libertação, igreja. E conhecereis a verdade vos libertará. Talvez muitas vezes você já conhece essa verdade, mas hoje talvez o Espírito Santo está revelando essa verdade ao teu coração. E talvez Deus está dizendo com você: olha, você precisa negar algo, você precisa deixar algo, você precisa tomar a sua cruz, morrer por mim, morrer nos teus desejos, morrer nas tuas vontades, crucificar o teu próprio eu, porque há uma vida eterna que você vai ganhar. Talvez você vai perder alguns anos aqui. Como ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo vai perder, mas aquele que perder por amor de mim vai ganhar uma vida eterna. Por isso, nesta noite, com toda sinceridade no teu coração, se esta palavra, se Deus está falando com você que você tem que negar algo, eu gostaria de te chamar ao altar junto comigo e nós vamos orar por isso. Deus colocou esta palavra no coração do Fabinho. Deus falou comigo aqui agora, e nós vamos fazer esse momento aqui. Talvez seja muito difícil para você negar algo, deixar algo, mas nós vamos fazer esta oração juntos. E se tem algo no teu coração que Deus tem cobrado de você, e que você nesse momento desta palavra, Deus está te incomodando, então venha até o altar agora. Eu quero fazer mais uma oração por mim, pelo ministro desta palavra, por você, para todo aquele que com sinceridade nesta noite fala: Senhor, eu renuncio, Senhor, eu deixo algo, porque eu sei que eu tenho algo muito maior para conquistar, Deus. Senhor, talvez o que está me prendendo, o que está me impedindo de servir, ó Deus, é tão pequeno perto da grandeza que o Senhor tem para mim. Há tanto que o Senhor tem reservado, que o tanto o Senhor diz na tua palavra, e muitas vezes coisas pequenas estão me impedindo coisas grandes de acontecer na minha vida. Por isso, nesta noite, coloque-se no altar do Senhor com toda sinceridade, e coloque isso diante do altar. Fala: Senhor, olha, eu renuncio, Deus. Senhor, eu nego a mim mesmo. Senhor, se há algo, se essa vontade de mim está indo contra aquilo que é vontade do Senhor para a minha vida, eu nego, Deus. Se aquilo que tem me dado prazer, Deus, tem ido contra
prol de uma recompensa muito maior que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aqui neste lugar. E embora eu esteja com os meus olhos fechados, o Espírito Santo coloca no meu coração que há pessoas que precisam estar aqui neste lugar, que Deus está chamando você aqui no altar para que você negue coisas pequenas que estão impedindo coisas grandes na sua vida. E é um momento de libertação. É o momento de Deus estar te libertando de algo, te fortalecendo o teu homem interior, para que você possa servir a Deus e seguir a Jesus. Por isso, se é teu desejo atender esse chamado, negue teu orgulho, negue talvez o preço que você está preocupado e não quer pagar. Talvez aquilo que você precisa renunciar seja difícil. Mas Deus está dizendo que vale a pena, gente. Vale a pena porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Essa palavra é a palavra de vida eterna. E não há nada mais precioso do que isso. Não há nada que você possa ganhar que possa ser mais precioso do que isso. Ganhar a vida eterna. Há algum desejo que você precisa negar? Coloque isso no altar do Senhor. Há alguma prática que você precisa negar? Há algo que tem te satisfeito, mas que tem ferido a santidade de Deus? Há algo que você tem ganho na sua vida, mas tem te feito perder a presença de Deus? Tem algo que tem agradado os teus olhos, mas tem te feito sair da presença de Deus? Tem algo que tem te gerado conforto? Talvez você está numa zona de conforto, talvez você está em cima do muro na tua vida espiritual. Mas Deus está dizendo: olha, negue, desça daí, venha para mim. Esta é uma noite de libertação através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não que você não conhecesse de ouvir falar ou de ler, mas para algumas pessoas o Espírito Santo está revelando esta palavra nesta noite, porque é a noite de libertação. Por isso nós estamos aqui agora, e nós estendemos as nossas mãos para a tua vida, e eu estendo também as mãos para a minha própria vida, para a vida do missionário Fabinho, e que Deus possa estar estendendo as mãos sobre nós, gente, e que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a negar aquilo que precisa ser negado, que Deus nos ajude a carregar a cruz que precisa ser carregada, a morrer com Jesus para o nosso próprio eu, para a nossa própria vontade, a fim de ganhar algo excelente e melhor. Como Jesus diz a respeito dos servos dele lá em Hebreus, foram homens que viveram nessa terra e que o próprio mundo não era digno deles, mas nenhum deles alcançou uma promessa terrena, mas alcançaram algo melhor que estava preparado para eles para toda a eternidade. Por isso, coloque a sua vida na presença de Deus. Fala: Senhor, eu nego, Senhor, eu nego a mim mesmo, eu nego essa vontade, eu nego esse orgulho, eu dou meu braço a torcer nesta noite, para que o Senhor possa me moldar, para que o Senhor possa fazer em mim aquilo que está no teu coração, para que o Senhor possa cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, Deus, para que eu possa te servir, Senhor, porque eu sei que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Há palavras mais fáceis, há palavras agradáveis, há palavras mentirosas, ilusórias, mas somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. E é dessa palavra que eu quero me apegar, por mais difícil que ela seja. E eu oro, Senhor, pela minha vida, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada um que com sinceridade está aqui no altar,
entregando algo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, negando algo diante do teu altar. E eu oro para que o Senhor honre, Pai, o desejo, a sinceridade, a vontade de cada um, e que o Senhor nos fortaleça, Senhor, porque há muitas coisas que muitas vezes nós precisamos negar, que não é fácil, não conseguimos, é uma luta, mas que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça o nosso homem interior nesta noite. Nos encha com o teu Espírito Santo, nos encha com a tua presença, porque somente o teu Espírito pode nos conduzir ao teu caminho, a realizar o teu querer, a tua vontade. Por isso, encha-nos com a tua presença, tira de nós toda a frieza, toda, ó Deus, apatia espiritual, e renova o teu Espírito dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós oramos, Pai, te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem falado conosco, e o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco, porque o Senhor diz na sua palavra qual é o Pai que ama o seu filho e que não o corrige. Nós te louvamos por isso, engrandecemos o teu nome. Olha assim comigo, meu Deus, eu te louvo pelo teu cuidado. Eu só estou aqui no teu altar, porque eu reconheço que preciso negar algo na minha vida, e o Senhor sabe o que é. E nesta noite eu entrego ao Senhor, e eu te peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, e que eu possa negar tudo aquilo que tem me afastado de ti, porque eu sei que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu oro e entrego a minha vida a ti, no nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor.